Deus, nesse domingo, dia 30 de maio de 2021. É um prazer estar com vocês nessa manhã de domingo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Oséias, capítulo 4, e vamos fazer a nossa leitura do Antigo Testamento. Nós estamos no livro de Oséias e hoje nós vamos ler o capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Todos acharam? Amém? Misericórdia. Amém? A palavra de Deus diz, Oséias capítulo 4: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, e porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, e os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém?
Vamos orar e depois nós vamos dar início ao nosso momento de louvor e pregação. Nosso querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo livramento que o Senhor tem nos dado cotidianamente desse vírus, e também, ó Deus, pelos irmãos que estão aqui nesse momento no Teu templo e os que estão em casa também nos assistindo, que o Senhor possa estar juntando todos nós numa mesma adoração, no mesmo sentimento de louvar ao Senhor e aprender de Ti, Pai. Nesse momento eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Cristo. Amém. Amém? Nós vamos hoje fazer uma celebração um pouco diferente. Eu estou encarregado de pregar e de dirigir, correto? Então, nós vamos juntar as duas coisas e o louvor vai ser intercalado com a pregação. Então, nós vamos cantar um cântico e depois ter um momento de pregação, de leitura da palavra. E os cânticos que vão ser cantados são conectados, né? Tem ligação com o que nós vamos pensar hoje. Amém? Então nós vamos iniciar o nosso momento, nossa celebração de hoje, entoando um hino, número 450 do Cantor Cristão. Eu creio que não tem no nosso livrinho de coros. Deixa eu só conferir aqui, porque quando eu fui fazer eu não estava com o livrinho de coros por perto. Mas o cântico é Igreja Alerta. Número 450 no Cantor Cristão. Não tem no nosso livro de coros. Se você tiver com o seu celular, pode ir no Google, pesquisa Igreja Alerta, que vai aparecer a letra para você acompanhar, tá bom? Infelizmente hoje a gente está sem a nossa letra passando aí na transmissão e também sem o data show, porque o irmão Erivan não está aqui hoje pela manhã. Então, vamos cantar o cântico Igreja Alerta, número 450, ó. Número 450, Jesus. 450 no Cantor Cristão. É tempo, o Mestre está chamando já. Marchar, confiando em seu amor. Se alguns dos irmãos quiserem, tem uns livros de coros aqui, vocês podem pegar, tá bom? Sintam-se à vontade. É tempo, o Mestre está chamando já. Marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai.
Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. E já, sim, já levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos sim e sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Caminhar avante, todos se marchar avante, todos seguindo a divina bandeira. Sim, marchar avante. Eu acho que essa letra tá errada, que tá aqui comigo. Mas vamos lá. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer a todos, faze Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos sim e sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória e honra com louvor terá. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos sim e sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrai-lhe todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançar. Amém? Não é um hino que nós tenhamos muita frequência em cantá-lo. Oi? Tá baixo o violão? Aí na transmissão também tá baixo? Melhorou? Dá pra ouvir? Tá baixo aqui, né? Bom, como eu ia dizendo, esse hino que nós acabamos de cantar é um hino que a gente não tem muito costume de cantar aqui na igreja, mas ele faz um alerta, né? O nome do cântico, do hino, já diz Igreja Alerta. E esse alerta é para que nós, enquanto igreja, prestemos atenção, foquemos naquilo que realmente importa, e no nosso papel aqui na terra, enquanto filhos de Deus, enquanto baluarte da verdade, enquanto expoente da palavra do Senhor. E a nossa meditação de hoje,
ela fala um pouco sobre a nossa igreja, ou as igrejas de uma forma geral. Por isso eu trouxe assim no introdutório. E nós vamos pensar hoje 5 marcas, 5 sinais de uma igreja saudável. E eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11 até o 23. Primeiro Tessalonicenses, lá mais para o final da Bíblia. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11 a 23. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 11 a 23. Amém? Diz a palavra do Senhor: Considerai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Alguns acreditam que a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, é a primeira epístola de todas que Paulo escreveu. Ele escreve a eles com a finalidade principal de exortá-los a serem fortes no Senhor. Tessalônica era a capital da Macedônia, situada na parte norte da Grécia. Essa cidade existe até hoje, tá certo? Eu pesquisei, e ela é uma cidade enorme lá na Grécia, no norte da Grécia. E o fato dela existir até hoje mostra com uma história contínua desde o Novo Testamento até aqui, e ela se destaca pelas suas fontes termais e pelas chamadas termas, né, que foi o nome que ela foi chamada até o momento em que foi rebatizada pela meia-irmã de Alexandre o Grande. Só um pouquinho do contexto histórico para os irmãos perceberem a importância da igreja de Tessalônica. E era uma grande cidade situada na estrada principal de ligação entre Roma e Constantinopla. Para quem não sabe, Constantinopla era a capital do Império Romano no Oriente, enquanto Roma era a capital no Ocidente. E Tessalônica ficava bem no meio entre as duas. Portanto, uma importante cidade que tinha uma igreja do Senhor. Essa igreja era predominantemente gentia e não estava isenta de problemas, entre os quais alguns largaram seus empregos, já prevendo a segunda vinda do Senhor, e foram exortados pela liderança local e ficaram revoltados com isso. Assim como, esse era um dos problemas. Outro problema, a imaturidade e a carnalidade de alguns membros. Isso criou uma atmosfera na igreja que extinguiu a ação do Espírito Santo. E aí Paulo escreve por causa da sua preocupação com a saúde da igreja. No nosso texto, nós vimos algumas palavras de Paulo, finais dessa carta,
E ele compartilha 5 marcas nesse texto de uma igreja saudável, de uma igreja que, de fato, tem o Senhor Jesus como cerne principal. Uma igreja que tem frutos, que dá frutos, que mostra para a sua comunidade, onde ela está inserida, que, de fato, Cristo ali é o Senhor. Então, antes de nós começarmos, de fato, a ver quais são esses pontos, eu gostaria de cantar com os irmãos o cântico número 277, no livrinho de coros, Como Vai? Número 277. Alguém gostaria de algum livrinho de coro? Quiser, levanta a mão, o pastor pode pegar, tá bom? Número 277. Os irmãos conhecem a música tudinho. Agora é para cantar também, né? O Igreja Alerta, tudo bem, que a gente não conhece muito, mas Como Vai, a gente canta domingo sim, domingo também. Se não quiser o livro de coro é porque está sabendo. Então eu vou parar de cantar e vou ouvir a igreja daqui a pouco. Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando? Como está? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deu-nos salvação em Cristo e poder, por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai você. Diz, como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando? Como está? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deu-nos salvação em Cristo e poder, por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai. Deus pergunta como vai. Deus pergunta como vai você. Amém, irmãos? A primeira marca de uma igreja saudável, o primeiro sinal de que aquela igreja realmente é uma igreja de Deus, é uma preocupação com as pessoas. Por isso o cântico Como Vai. Paulo mostrou 2 maneiras muito específicas que uma igreja saudável deve manifestar sua preocupação com as pessoas. Eu não ia pedir não, mas muito obrigado, pastor. Então, uma igreja saudável, ela se preocupa
com os seus, ela se preocupa com aquelas pessoas que estão ali assistindo, que estão frequentando, que estão debaixo da sua asa, né? O pastor se preocupa com isso, os irmãos se preocupam uns com os outros. Ontem na nossa assembleia nós falamos sobre isso. Os irmãos que entraram no nosso hall de membros, eles estão, o pastor Ivan falou isso, estão permitindo à igreja que nós entremos nas suas vidas para cuidar de vocês, para nos preocuparmos com vocês, para sabermos como vocês estão, como vocês não estão, o que tem acontecido, se você está bem ou se você não está. E nesse texto Paulo traz duas formas de como a igreja se preocupa ou deve manifestar preocupação com a vida dos seus membros e das pessoas que estão ali perto. A primeira é que igrejas saudáveis consolam os quebrantados de coração. No versículo 11 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros. Aqueles que perderam seus entes queridos, que estavam lutando com o que tinha acontecido com eles. Portanto, as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses 5 diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Este foi o ministério de Jesus, ou seja, curar os quebrantados de coração. Não só isso, mas fez parte também, né? Estamos consolando aqueles que estão lidando com as tristezas da vida. Esse aparelho está me deixando com a dicção meio ruim, né? Mas vai dar certo. As tristezas da vida e as lutas. E qual é a diferença de uma para outra? Algo que aconteceu na sua vida, algo que lhe deixou desanimado, né? Um ente querido que se foi nesse momento de pandemia, ou por qualquer outro motivo, está adoentado. Então, algo que aconteceu no seu trabalho que lhe deixou triste. É nosso dever, é dever da igreja saber e se preocupar com os irmãos que estão passando por esses problemas. Ou então, não está triste por algo que aconteceu, mas está passando por algo que lhe dificulta a vida. Tem um filho rebelde, tem uma mãe que está dando mau testemunho, tem um irmão seu, um parente seu, alguém próximo a você que está lhe causando um certo mal. As nossas lutas diárias nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, tudo isso é dever da igreja. Ou quando eu digo igreja, não entendam apenas o pastor e a liderança. Entendam vocês também, todos nós. É nosso dever e é uma marca da nossa igreja, de uma igreja saudável, que nós nos preocupemos, que nós consolemos, que nós possamos procurar os nossos irmãos para saber como eles estão. É dever dos irmãos também procurar uns aos outros quando está passando por algum problema, porque a gente não tem bola de cristal. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está triste, se você está doente, se você está angustiado, se você está feliz também, não é só momentos de tristeza, mas procure o seu irmão, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure aquele irmão que você conhece, que você tem intimidade, converse com ele. E procure saber como é que ele está também. Porque assim nós vamos estar nos fortalecendo, nós vamos estar criando laços de amizade, criando laços de irmandade, aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos, né? Consolássemos no sentido de saber como os outros estão, e isso é uma marca importante da igreja. No versículo 11 ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Não é só consolar de passar a mão na cabeça e dizer vai dar tudo certo. Faça algo que edifique o seu irmão, que traga crescimento para ele. Procure mostrar para ele que aquilo que ele está passando vai trazer, de alguma forma, uma melhoria na sua vida espiritual, que vai trazer amadurecimento, que vai trazer edificação para ele e, consequentemente, para a igreja. Amém? Então, essa primeira marca. Se pergunte, irmão, se a sua igreja,
você que está aqui hoje de manhã, e você que está me assistindo, talvez não seja da nossa igreja, talvez seja de uma outra denominação, se pergunte se essa marca existe na sua igreja. Se essa característica é presente nos irmãos da congregação na qual você frequenta. Né? Essa busca, esse desejo de saber como os outros estão, como você está passando, o que tem acontecido na sua vida, de bom, de ruim, como eu posso lhe ajudar caso você esteja passando por alguma dificuldade. E todos nós também devemos nos perguntar se nós estamos fazendo isso na prática. Então vamos continuar louvando ao Senhor, cantando o cântico número 373 do livrinho de coros. Esse, se vocês não souber cantar, o pastor vai estar em disciplina todo mundo, tá? É o cântico Raça Eleita, que é de autoria do nosso pastor. E quem não souber, tem no livrinho de coros. Vou repetir até o final do culto, tem no livrinho de coros. Então vamos cantar o número 373, Raça Eleita. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para herdarmos o seu reino incorruptível e nos separou, purificou, corpo, alma e espírito, Ele nos lavou. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos, igreja. Antes da... E nos separou, purificou, corpo, alma e espírito, Ele nos lavou. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sou teu servo, meu Senhor, eis-me aqui, te digo sim. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sou teu servo, meu Senhor, eis-me aqui, te digo sim. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então, a primeira marca de uma igreja saudável é uma preocupação com as pessoas, uma preocupação genuína com as pessoas. Vai decorando aí. A segunda marca de uma igreja saudável uma igreja saudável é marcada por a confiança na liderança. Por isso a música do pastor. Confiança na liderança. É mais provável que os líderes da igreja tenham repreendido alguns dos membros por causa de erro ou de má conduta. Isso lá em Tessalônica, né? A resposta daqueles repreendidos parece ter sido da rebelião, desrespeito
e duras críticas, resultando em um conflito e uma divisão na igreja. Paulo exorta a igreja a demonstrar a sua confiança na liderança de duas maneiras: amando-os e estimando-os. Aqui no versículo 12 de 1 Tessalonicenses 5 diz: agora rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E essa liderança, ou essa compreensão, essa confiança, na liderança, ela presume duas coisas. Primeiro, compreender biblicamente o que é uma liderança. A palavra, no versículo 12, diz: reconhecer os que trabalham entre vós. A palavra reconhecer implica tanto o respeito quanto a compreensão, como o respeito devido àqueles a quem eles são, né, os líderes da nossa igreja. Há três palavras na Bíblia, ou há três palavras que a Bíblia usa para revelar a importância da liderança pastoral, tanto o que eles são e o que eles fazem. Primeiro, existe a palavra em grego, tá? Vou aproximar aqui porque a minha vista não está muito boa. É a palavra poimen, que traduzindo para o português é pastor. Abra sua Bíblia lá em Atos 20, versículo 28. Deixa aí 1 Tessalonicenses 5, que a gente vai voltar para ele. E abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Amém? Atos 20 e 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Essa palavra diz, ou traduzida literalmente como um supervisor, é aquele que cuida do rebanho, que guia e que alimenta. Esse é o trabalho do pastor. Outra referência, 1 Timóteo 5,17. Vamos dar uma passeada agora, né? 1 Timóteo, está aí pertinho de 1 Tessalonicenses. Primeiro Timóteo 5,17. Amém? Estava no 6, ó. 1 Timóteo 5,17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. As traduções aqui de presbítero, de pastor e de presbítero, bispo e pastor, que são as outras duas palavras, elas se confundem, mas aqui a tradução é se referindo ao primeiro serviço, ao primeiro trabalho do pastor, que é alimentar o rebanho, guiar, manter o rebanho na linha, vamos dizer assim, cuidar de forma mais prática. Certo? E aí em 1 Timóteo também, no capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Aqui já é uma outra palavra no grego, que é episkopos. Literalmente, o supervisor, aquele que vigia o rebanho. Este é o superintendente.
é aquele que vela pelas almas dos irmãos e por aqueles que estão sob sua responsabilidade. Então, a gente poderia entender que o pastor, a primeira definição, né, é aquele que de fato cuida de forma mais próxima do rebanho, né, aquele que exorta, aquele que aconselha, aquele que cuida da vida espiritual das suas ovelhas. E o bispo é um pastor, vamos dizer assim, né, na nossa atualidade, que supervisiona esse trabalho de aconselhamento, esse trabalho de ensino, mas não só, porque hoje nós temos várias funções burocráticas, vamos dizer assim, que são também responsabilidade do pastor, né? A questão da organização do culto, a questão da organização jurídica da igreja, a parte financeira, a parte de membresia, né? Tudo isso está sob a responsabilidade do pastor também, né? Ou como nós estamos, se Deus quiser, implantando ao longo dos próximos anos, de um conselho pastoral, em que cada um exerce uma atividade distinta. E essa era a função do pastor, de uma das funções, né? Uma função de supervisor. E aí também em 1 Timóteo, no capítulo 1, capítulo 4, não o capítulo 1, é 1 Timóteo 4, versículo 14. Primeiro Timóteo 4,14 diz: Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Certo? Então, a última palavra, a última designação para a liderança é o de presbítero ou de ancião. Essa função ela é mais ligada à maturidade, à liderança espiritual mais madura, ou seja, os homens e mulheres que estão há mais tempo na fé e que são exemplo não só de como ser um filho do Senhor dentro da igreja, mas como fora também. São aqueles irmãos que você olha e diz, aquele irmão que já está na igreja, que já é filho do Senhor, já foi chamado há muito tempo, é assim que eu tenho que ser, é desse jeito que eu tenho que ser. Então, quando se refere ao pastor, quando se refere à liderança, né, não só ao pastor, mas aquelas pessoas que estão à frente da igreja, existe também essa função, essa nomenclatura, vamos dizer assim, e essa posição dentro da liderança. Então, uma igreja saudável, ela confia na sua liderança, primeiro porque ela entende como funciona. Ela entende como cada um que está aqui dentro, que está aqui à frente dessa igreja ou da sua congregação, você que está me assistindo, qual é a função dele e como ele trabalha dentro da igreja, para que o Senhor o chamou, certo? E além de saber ou de entender dessa liderança bíblica, essa liderança que está pautada nas Escrituras, uma igreja saudável confia na liderança que está empenhada em um suporte bíblico. Como assim, meus irmãos? Vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 diz: E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Que os tenhais em grande amor e estima por causa da sua obra. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E como isso acontece? Eu vou trazer 5 subpontos aqui. O primeiro, como nós estimamos e amamos a nossa liderança? Através da honra. Respeito pelo homem de Deus. Honrar significa dar um grande valor acima, ou seja, na balança, é como se nós medíssemos o ouro e a prata. Qual vale mais? Quando o nosso pastor fala, quando o nosso líder
diz alguma coisa, o que ele diz deve ter peso dobrado. Deve ser para nós algo que deve ser levado em consideração 2 vezes, 3, 4, 5, porque é assim que nós o honramos. É assim que nós dizemos para ele que ele é o nosso líder, que Deus escolheu ele para nos liderar. Além disso, nós também estimamos os nossos líderes através do apoio financeiro, porque o servo do Senhor, ele precisa de sustento, ele precisa sustentar aqui na terra, ele precisa do seu ganha-pão, precisa sustentar a sua família. Protegendo a sua reputação, né? Nosso pastor já foi, nesses 20 anos, alvo de falácias e mentiras de diversas vezes, né? A irmã Vera está aqui para não me deixar mentir. Não é não, irmã Vera? E ela também. Então, é nosso dever proteger os nossos líderes a reputação deles, porque nós sabemos, e isso é o que diferencia uma igreja saudável de uma igreja não saudável. Nós sabemos da índole e nós sabemos da reputação dos nossos líderes. Nós sabemos que as pessoas que estão aqui à frente da igreja são pessoas de boa índole, são filhos do Senhor, que têm caráter, e que se alguém levantar algum falso ou alguma mentira, é nosso dever não deixar que essa mentira se propague. Por exemplo, ela não está aqui hoje, mas a irmã Fatinha faz isso quase todo dia lá na farmácia. Se você for perguntar para ela, quantas vezes já chegaram lá na farmácia difamando o nosso pastor e a nossa liderança, e ela sempre protegeu, sempre disse, não, meu pastor não faz isso, os meus líderes não fazem isso. E isso faz com que nós demonstremos o nosso estima, o nosso amor pela nossa liderança. Outro ponto em que nós podemos demonstrar amor pela nossa liderança: obediência. Sabendo da índole, sabendo do caráter, sabendo do chamado que Deus deu, se essa pessoa lhe diz para você fazer determinada coisa, faça. Porque provavelmente, não vou dizer com 100% de certeza, porque nós somos pecadores, né? E o pastor não está excluso disso. Mas muito provavelmente aquela é a voz do Senhor falando através do seu servo, dizendo, meu filho, eu quero que você faça isso. Então obedeça. E por último, né, nesses 5 subpontos em que nós podemos estimar e amar a nossa liderança, o nosso pastor, é orando por ele. Vocês oram pelo pastor? Vocês oram pela figura dos seus líderes, pelos seus pastores, né? Nós temos 2 pastores aqui ungidos, que são os nossos líderes, né? O pastor Luiz Amorim, que é o nosso ancião, vamos dizer assim, né? O nosso presbítero, e o pastor Erivan, que se encaixaria, vamos dizer, naquela primeira definição, né? Do pastor que é o que está cuidando do ensino, é o pastor que está ali mais perto dos irmãos, apesar do pastor também, pastor Luiz, né? Fazer esse papel de aconselhador, de professor, muitas vezes, mas ele é o ancião em que nós devemos nos espelhar, né? E o pastor Ivan tem uma outra, por ser mais jovem, ele tem uma outra função. Então, nós honramos os nossos líderes orando por eles. E se vocês não têm orado pelo pastor, orem, porque ele está precisando, né? Principalmente pela tosse, né, pastor? Tá bem da tosse? Tá não, né? É arrumando, né? Mas Deus há de curá-lo em nome de Jesus. Então, uma igreja saudável, ela se preocupa com as pessoas que estão nela, né, com os filhos do Senhor que estão ali, e também estima a sua liderança, confia na sua liderança, certo? Amém? Vamos continuar cantando o número 35 do livrinho de coros. É um cântico que normalmente se canta nos cultos infantis. É um cântico bem simples, bem pequenininho, mas traz uma verdade muito forte. Número 35, leia a Bíblia e sempre orar.
Leia a Bíblia e sempre orar, sempre orar, sempre orar. Leia a Bíblia e sempre orar, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e sempre orar, se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Amém? Pesado, né? Os baixinhos não devem ler a Bíblia não, porque são todos baixinhos, né? Brincadeira, irmãos. Leia a Bíblia e sempre orar, ou leia a Bíblia e faça oração, é uma versão mais antiga, né? Se quiser crescer. Uma igreja saudável, versículos 14 e 15 de 1 Tessalonicenses. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Uma igreja saudável, além de se preocupar com as pessoas e confiar na sua liderança, ela também tem um compromisso com a maturidade. E aí você me pergunta, mas Jorge, o que define uma igreja madura? Uma igreja que cresceu e que de fato não é mais uma criança, né? Entre aspas. 3 coisas. Primeira, a disciplina bíblica. O versículo 12 diz: e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Esta é a palavra usada no versículo 12, repreender ou admoestar. Esta palavra ocorre aqui no Novo Testamento e é utilizada, ou a palavra desordeiro, né, admoestar aquele que não está cumprindo ordens. Era utilizado para um soldado que havia saído das fileiras. Era também utilizada para descrever a conduta desordenada. Então, uma igreja saudável é uma igreja que disciplina aqueles que cometem erros. É uma igreja que não passa a mão na cabeça. Eu tomei água e comecei a tossir, né? É uma igreja que está pronta a olhar o erro dos seus, a repreendê-los, a dizer, olha, você está errado por causa de X, Y e Z. A Bíblia te mostra X, Y e Z e é por isso que você está errado. E você vai sofrer um castigo. Né? Nossa disciplina aqui da igreja é uma disciplina de, como é que eu posso dizer, afastamento dos cargos e das funções, porque todos nós precisamos servir, mas a disciplina principal vem do Senhor através do quebrantamento que a própria palavra dele traz para a nossa vida. Se você erra, a Bíblia é muito clara e ela constrange você, dizendo, olha, você está errado. E é papel da igreja também acompanhar esse mandamento, essa ordenança da Bíblia, e dizer, olha, você está errado, irmão. Você errou. E a partir disso, dependendo do erro, porque existem níveis e níveis, a igreja vai aplicar a sua disciplina. Além disso, uma igreja madura é uma igreja
que prega devoção à palavra do Senhor. Consoleis-os de pouco ânimo, está aí no versículo... Eu perdi aqui, minha vista está muito mal. Versículo 14. Isso. Exatamente. Novamente, essa palavra é usada no Novo Testamento. Significa pequenas almas, essa palavra, os de pouco ânimo, vamos dizer assim. Aqueles que facilmente são desencorajados pelo medo, estão desencorajados ou estão com medo. Nesse período de pandemia, eu conheci alguns irmãos, não conheci, né? Ouvi relatos sobre alguns irmãos que simplesmente sumiram da igreja por medo de se infectar, por medo de vir à casa do Senhor, mesmo quando foi permitido, né? Mesmo no período de baixa contaminação, vamos dizer assim, e simplesmente pararam de vir à igreja, não dão mais satisfação, não dão mais retorno. E o líder, o pastor dessa pessoa específica, que não é daqui da nossa igreja, ele tentou trazer essa ovelha de volta. E é papel nosso fazer isso, irmão. Eu sei que é um período difícil, eu sei que não é um período em que você possa sair de casa a todo momento. Mas se você está tendo cuidado, se você está saudável e se a igreja está reunida, é seu dever estar aqui. Nós temos irmãos aqui na igreja hoje, temos irmãos em casa também. Mas se você poderia vir hoje, as cadeiras não estão lotadas, né? Não estão cheias. Há espaço para mais pessoas, mesmo com o distanciamento, mesmo com a segurança. Então, por que você não veio? É só o medo te fez paralisar? É nosso dever, enquanto igreja, trazer esses irmãos para fora do medo. Mostrar para eles que, sim, é preciso ter cuidado, é preciso ter o máximo de atenção, todas as precauções possíveis, mas a igreja está aberta. Venha, se você estiver bem. E, além disso, o discipulado. Uma igreja madura, ela discipula os seus novos convertidos. Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, né? No final do versículo 14. A palavra em grego aqui é a palavra ekestai, ou manter-se, literalmente. Manter-se à frente da outra, de modo a sustentá-la. Talvez uma referência à fraqueza espiritual e moral. Devemos respeitar uns aos outros. Nós somos muito rápidos a julgar e condenar os fracos. Eu estava conversando certa vez com um pastor, amigo meu, e ele me disse uma coisa que de fato tem se perdido durante os últimos tempos, que é o discipulado, que é o acompanhamento dos novos convertidos, né? As igrejas têm optado por não fazer esse acompanhamento pessoal. Antigamente isso era muito mais comum, né? Algum dos irmãos já mais maduro, né, há mais tempo na fé, era designado para acompanhar o novo convertido, se aproximar dele, trazer a palavra, ir na casa dele, saber como é que ele estava, ensiná-lo nas coisas básicas da fé cristã. E isso não tem ocorrido mais, infelizmente. Então, é uma marca que precisamos nos perguntar se nós abandonamos, se nós deixamos de fazer ou se nós mudamos a perspectiva, mas que é uma marca de uma igreja saudável, uma igreja que discipula, que acompanha, por mais que não seja um acompanhamento pessoal, né, um com um, mas que acompanha os seus novos irmãos, aqueles que têm se achegado à igreja. Então, essas três marcas trazem um compromisso com a maturidade, que é uma das três, junto com a preocupação com as pessoas e também com a confiança na liderança, é uma marca de uma igreja saudável. Amém?
Vamos então continuar louvando a Deus com o cântico número 288 no livrinho de coros. Te agradeço, ó Pai. E nós vamos aproveitar para recolher as nossas ofertas e dízimos. Duzentos e 288, te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Mais uma vez. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém? Relembrando, primeira marca, uma igreja saudável se preocupa com as pessoas. Segunda marca, uma igreja saudável, ela confia na sua liderança. E a terceira marca, uma igreja saudável tem um compromisso com a maturidade. A nossa quarta marca de uma igreja saudável, a igreja saudável é marcada, ou ela tem como característica, coerência no ministério, versículos 16 a 18. E eu trocaria essa palavra coerência por alegria ou prazer no ministério. O versículo 16 a 18 de 1 Tessalonicenses 5 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Celebração da vida cristã, comunhão da vida cristã e gratidão pela vida cristã. São esses 3 pontos. Qual igreja que vocês conhecem que tem essa marca? Que é uma igreja alegre, que é uma igreja contente, que é uma igreja que transparece a paz e a alegria que vem do Senhor.
Infelizmente, existem congregações, existem existem igrejas que você entra e quando você entra, a primeira coisa que você sente é vontade de sair. Porque o ambiente é tão pesado, as pessoas ali não transmitem uma alegria sincera, não transmitem uma paz que você realmente consegue acreditar, e você não se sente bem ali, infelizmente. Por quê? Porque não tem seguido essas 3 recomendações, essas 3 ordenanças. Os verbos aqui estão no imperativo, ou seja, Paulo está dizendo: se alegrem, regozijem-se sempre, não importa o que aconteça. O próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tudo posso naquele que fortalece, mas ele fala antes: olha, eu sei, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Ou seja, você tem que estar alegre o tempo inteiro. Ah, mas eu tenho que estar com um sorriso no rosto, mesmo que eu esteja, sei lá, com câncer. Ou, sei lá, esteja com Covid, esteja internado. É difícil, é difícil. Mas é como um cristão verdadeiro se comportaria. Eu me lembro do pastor Nelsinho, é o nome dele, que tinha um câncer, né? O pastor Nelsinho era um exemplo de como nós... Nilson, Nelsinho é outro pastor, tá? Pastor Nelsinho, se estiver ouvindo, me desculpe, eu confundi o seu nome. Pastor Nilson, pai do pastor Rezev, né, que veio pregar aqui recentemente. Aquele homem, você não dizer que ele tinha uma doença terminal. Muitos irmãos relatam que, ao visitá-lo, chegavam lá com o coração entristecido pelo irmão que estava passando por uma doença terminal e saíam de lá transformados pela alegria que aquele irmão trazia para a vida deles. Pelo testemunho de saber que, por mais que ele esteja morrendo, ele estivesse morrendo, que a doença estivesse levando ele, aos poucos, ele ainda era um homem alegre, feliz. Orai sem cessar. Ah, irmão, então eu vou passar 24 horas com os olhos fechados. Senhor nosso Deus, Pai, agradeço. Aí termina. Senhor nosso Deus e Pai. Não é isso que Paulo está querendo dizer. A atitude de oração, a atitude de estar conversando, por mais que você esteja de olhos abertos, esteja fazendo os seus afazeres diários, esteja no seu trabalho, na sua escola, o seu coração está voltado para Deus, está pensando nele, está ligado a Ele. E em tudo dai graças. Seja grato, seja agradecido, porque, irmãos, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu nunca vou cansar de dar esse testemunho, porque, para mim, pessoalmente falando, foi uma demonstração na minha vida pessoal de que quando a gente confia e quando a gente agradece ao Senhor por aquilo que tem, Ele sempre dá a mais. Né? Qual foi o momento? Do ano passado para cá, até março de 2021, de janeiro de 2020 a março de 2021, eu estive desempregado. Só minha esposa trabalhando. E nós financiamos um apartamento nesse período. Ou seja, um gasto pesado para um casal cujos os dois só um trabalha. E ganha, o valor do apartamento era mais de 60% do salário, né? Fora as outras contas. E Deus nos sustentou, a mim e a minha esposa, de uma forma tremenda, de eu não saber como no próximo mês ia acontecer o pagamento, e na virada do mês eu disse, vai ser desse jeito. Amém. Aí no próximo você espera aí 30 dias que chegar lá no final, eu vou lhe dizer como é que vai ser. E não falhou um mês. Um mês. Olha que... Gente, você não tem ideia de como Deus é bom. Não só financeiramente. Eu estou citando esse exemplo pessoal, porque é o que nós pensamos logo, né? Ai, como é que eu vou agradecer a Deus se eu estou passando fome? Se eu sem ter o que comer aqui em casa?
Se você... A irmã Vera tem outra história parecida com essa, né, irmã? Quando a gente era pequeno, lá no Jereissati, tinha uma farinha para colocar na água e fazer um pirão, para dar de comer para mim e para as meninas. E aí nós fomos na minha avó, quando a gente voltou, estava lá a cesta básica para o mês inteiro. E a gente cita esses exemplos de materiais, né, de financeiro, de alimento, porque é o que a gente entende mais rapidamente. Mas o Senhor não é só bom nesses momentos. O Senhor é bom naquele momento em que você está numa prova e você é iluminado pelo que você estudou, a lembrar e a fazer a prova direito. O Senhor é bom no momento em que você está no seu trabalho e você consegue executar aquilo que você está fazendo de forma plena e completa. O Senhor é bom em muitos momentos e de maneiras diferentes, mesmo que nós estejamos passando por problemas ou dificuldades. Então, nós precisamos ser gratos. Essa igreja precisa ser uma igreja grata. Nós, como igreja, também passamos por problemas financeiros, passamos por momentos de tribulação em que a igreja inteira ficou sentida por uma saída de membro que foi traumática, né? Nós já tivemos algumas, por situações em que nós fomos acusados de forma injusta, né, por outras pessoas, de coisas que nós não fizemos errado, mas fomos acusados dessa mesma forma, e a igreja inteira sentiu esse peso. Mas o Senhor sustentou, e tem sustentado essa igreja, glórias a Ele. Então nós como igreja, e nós como filhos de Deus, precisamos ser gratos em todo momento. Então alegria, gratidão e oração precisam ser marcas presentes em uma igreja saudável. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Já estamos nos aproximando do final. Nós vamos entoar o cântico Derrota Não É Coisa de Cristão. Ele não tem no livrinho de coros, mas acredito que a maioria de vocês conheça, então nós vamos entoá-lo. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo, sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. Se por causa de algum pecado o teu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Se tua vida está sitiada, mas parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limite o poder divino,
Jesus disse no seu grande ensino: em meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Não é, não é. Derrota não é coisa de cristão. Não é, não é. Derrota não é coisa de cristão. Amém? A nossa última marca de hoje, e aí vamos passar para o final, se encontra no versículo 19 até o versículo 22, de 1 Tessalonicenses 5. Primeiro Tessalonicenses 5 e 19 diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O principal versículo dessa última marca é o versículo 19, que diz: não apagueis o espírito. A última marca de uma igreja saudável tem por título cooperação com o mestre, ou não extingais o espírito. Somos chamados para ser guardiões da chama. Não podemos permitir que os nossos carvões se tornem frios. Nisto consiste o poder espiritual, energia e força. Não é por força nem poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Extinguir o Espírito pode ser descrito como uma rebelião contra o Espírito Santo, a recusa de permanecer no Espírito, uma resistência à influência dele ou neutralizar o seu trabalho na igreja. Literalmente, Paulo diz: pare de apagar o fogo do Espírito. Não confunda com o fogo que os irmãos pentecostais acham que é. Tá, irmãos? Havia alguns, entre aspas, bombeiros profissionais em Tessalônica. Desobediência, imprudência, negligência extinguem o espírito. Murmuração, queixas, fofocas, calúnias e falta de perdão extinguem o espírito. Rebelião, orgulho e um espírito inquebrantável extinguem o espírito. E o que devemos fazer quando isso acontece? Ou o que devemos fazer para que isso não aconteça, para que o Espírito não seja extinguido, não seja apagado dessa igreja? Versículo 20 diz: não desprezeis profecias. Também não é a profecia que é pregada pelos pentecostais, né? Aquela que, irmão, Deus falou comigo que amanhã o irmão vai ganhar R$1.000. Me mostre na Bíblia que Deus disse isso. Porque se na Bíblia não está, não é uma profecia que vem do Senhor. As profecias foram cessadas há muito tempo. O dom de profecias, nesse sentido, de Deus falar diretamente com a pessoa, sem ser pela palavra de Deus, acabou há muito tempo. Então, se o seu dom de profecias é dizer o que a palavra do Senhor está dizendo, amém. Nesse sentido, você é um profeta. Nesse sentido, nós todos somos profetas. Porque a palavra do Senhor está aqui, mas muitas pessoas não conhecem, não sabem o que ela diz, não entendem o que ela fala, não entendem as palavras. E é nosso dever, enquanto profetas, enquanto mediadores, trazer essa palavra e entregar àqueles que não a conhecem. Receber com mansidão a palavra em voz implantada. Embrace um espírito ensinável. Ou seja, receba o ensinamento, receba aquilo que você não conhece, entenda que vocês e eu não sabemos tudo. A palavra de Deus, ela é infinita, ela é perfeita. Sempre vai haver algo que eu e você, por mais que tenhamos feito seminários e seminários,
cursos e cursos, sejamos teólogos profissionais, sempre vai ter algo que a palavra do Senhor vai te ensinar de novo. Sempre. E se não tem, meu irmão, pense com carinho se você está realmente perto do Senhor, porque Ele sempre ensina algo para a gente, através da sua palavra. Versículo 21, para que o Espírito não se apague, além de não desprezar as profecias, examinai tudo e retenha o que é bom. Coloque a minha vida ao teste, a imagem de um cadinho ou de um forno. A palavra do Senhor, ela é fogo e ela testa aquilo que de bom ou de ruim você tem. Você e eu temos. Então, é nosso dever examinar, colocar à prova, através da luz e do fogo, que é a palavra do Senhor, para ver se aquilo que nós estamos fazendo, dizendo ou pensando é correto ou não. E abster-se da aparência do mal, literalmente, todo tipo de mal. Faça da santidade o desejo do seu coração. Afastar-se da aparência do mal, afastar-se daquilo que de ruim é ou possa parecer mal, nós devemos nos afastar. Porque essa é a vontade do Senhor e assim nós estaremos ou não estaremos apagando o Espírito Santo, o trabalho dele dentro dessa igreja. Então, resumindo, as 5 marcas, lembrando as 5 marcas. Primeira, uma igreja saudável, ela se preocupa com as pessoas. A segunda marca, ela confia na sua liderança. Terceira, ela tem um compromisso com a maturidade, ou com o crescimento, com o amadurecimento. Ela tem prazer, ela tem gratidão no ministério do Senhor e da sua igreja. E ela não apaga o Espírito Santo ou não extingue o trabalho dele dentro do seu meio. Concluindo, uma sociedade doente, que é a que nós vivemos hoje, precisa de uma igreja saudável. Então vocês e eu que estamos aqui hoje, nos perguntemos, a nossa igreja hoje, na sua visão, é uma igreja saudável? A sua igreja, você que está me assistindo em casa, é uma igreja saudável? Se sim, você atende a maioria dessas marcas, glória a Deus. Eu acho muito difícil que uma igreja consiga atingir todas, porque nós somos falhos, já falei e vou repetir. A igreja é composta de pessoas que são falhas, e em algum momento nós vamos errar, nós vamos negligenciar alguma dessas marcas. Mas o fato de estarmos mais próximos, de estarmos cumprindo essas marcas, né, de termos essas evidências na nossa igreja, nos dá uma tranquilidade de dizer que somos uma igreja saudável ou não. Ou você identificou várias características que estão faltando na sua congregação. Se cada membro da minha igreja, é uma pergunta que eu faço para que nós encerremos com um cântico. Se cada membro da minha igreja for igualzinho a mim, que tipo de igreja a minha igreja será? Se todos nós fôssemos iguais, se todos os membros da igreja, aliás, fôssemos, pergunte-se, iguais a mim, como seria essa igreja? Seria uma igreja saudável ou não? Fica essa pergunta para que nós possamos meditar e, se identificarmos algum problema, mudar. Amém? Vamos encerrar o momento de pregação / louvor com um hino número 408 do livrinho de coros e 382 do livrinho do canto cristão. Vamos a... Vocês conhecem esse corinho? Vamos à igreja, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vamos à praia? Não. Vamos às Andréas? Não, porque está fechado. Não, vamos à igreja. Número 400, está fechado. Não pode ir para as Andréas. A igreja está aberta.
É para vir. 408 no livrinho de coros. E 382 no cantor cristão, Vamos à Igreja. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, recolher ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Com prazer eu aguardo a chegada desse dia do meu Salvador. Nele, pois, a minha alma contente se derrama em ações de louvor. Oh, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Ó meu mestre divino e amado, eu contigo desejo viver. Tua lei, tua casa e teu povo, quero sempre abraçar, defender. Ó, vem, 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 sim, vem à igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Amém? Vamos orar, agradecer por esse momento, depois nós vamos trazer os avisos. Sim, eu vou orar. Ó Deus amado e querido Pai, somos graças a Ti, Senhor, por esse momento em que podemos louvar ao Teu nome, ao Teu santo nome, e também aprender um pouco sobre o que a Tua palavra nos ensina. Agradecemos pelas ofertas que foram levantadas, Senhor, os dízimos. Ó Deus, que o Senhor possa trazer sustento à Tua casa como tem trazido. Te agradecemos por isso também, Pai. Nos dá sabedoria para utilizar esse dinheiro, Senhor. Senhor, que essa igreja em que nós estamos hoje, aqui nessa cidade de Pacatuba, Pai, possa sempre buscar ser uma igreja saudável. Que os irmãos que estão aqui e os que estão em casa, que fazem parte dessa congregação, Senhor, possam estar voltados para esse objetivo. Que nossa vida, Deus, seja, de fato, um espelho de quem o Senhor gostaria que fôssemos e de quem o Senhor é. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, Pai, porque sabemos que somos falhos e que muitas vezes não conseguimos cumprir aquilo que o Senhor nos tem deixado. Pedimos a Tua ajuda, Pai. Mais uma vez choramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos encerrando a nossa celebração. O senhor vai falar, pastor? Pode vir.
Bom dia, nós estamos aqui, estamos em casa. Primeiro agradecer por ontem a sessão, onde nós recebemos 17 novos membros, alguns estão aqui. E orando pela continuidade, pela nossa classe de transição, nós pretendemos retornar aos cultos no dia 13, passando a semana no domingo que vem no outro, à noite, voltar à normalidade dos nossos cultos e a escola dominical. No dia 13 não vai ter escola dominical, mas vai ter uma reunião com os professores aqui, para que a gente planeje a volta da escola dominical na semana seguinte, dia 20. Então, dia 13 retorna a normalidade do culto à noite, o culto de adoração do domingo, com essa reunião. E no domingo seguinte, aí volta tudo, escola dominical pela manhã e o culto à noite, tá? Agradecendo por ontem, nessa alegria de recebermos todos os membros. Um abraço para vocês que foram recebidos e estão aqui nos vendo também. Queríamos falar também do culto infantil. Nós não vamos ter culto infantil hoje. No domingo passado, por causa da conferência, nós não tivemos o culto. E nós resolvemos dar um tempo para pensarmos na continuidade ou não do culto infantil transmitido, né, do culto online para as crianças. Nós vamos ter uma reunião do departamento infantil, já estou falando, já coloquei no grupo. Então, terça-feira agora a gente vai ter uma reunião, espero que o pessoal que está no departamento infantil esteja conosco aqui. O Erivan vai estar aqui também, em nome de Jesus, né? Para a gente deliberar, a gente decidir sobre a continuidade ou não do culto online. Por causa do retorno da escola dominical, né? E falando do Erivan, eu pedi de oração pelo Erivan. Ele não está aqui, né? Nosso presidente da igreja agora. Ele está com problema de saúde lá, com a Heloísa, com a Eva e com o Caleb também, né? Um abraço, creio que ele está nos assistindo. Um abraço, Elivan, a Heloísa, o Caleb, a Evinha também. Então, orar para que o irmão, nosso pastor, pode se recuperar, né? E ele esteja conosco, né, Elivan? Terça-feira, na reunião do departamento infantil, você possa estar conosco. Então, fica marcado para terça-feira, a reunião do departamento infantil, às 17h30, então nós vamos avançar mais um pouquinho, 5 horas da tarde, 5h30, né? Então, tá bom? Já marcado aí. E aí segue a programação normal da semana, com o culto de oração na quarta-feira. Espero que todos estejam aqui, mesmo, e isso é bom enfatizar, mesmo que nós retomemos a normalidade das programações, nós vamos continuar com as transmissões, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Isso não dá margem, né, como o irmão pregou hoje, de você ficar em casa só porque tem a comodidade de assistir o culto através da rede de computadores. Não, né? A comunhão é algo que Deus ele não abre mão da comunhão da sua igreja, né? Claro que nesse tempo que nós estamos vivendo tem esses problemas com a pandemia, essas restrições, mas estamos voltando à normalidade. É importante que cada um esteja aqui na igreja do Senhor. Na quarta-feira, culto de oração aqui a partir das 19 horas. E essa semana, especialmente, nós tínhamos desde o final de abril para maio, nós estávamos afastados das pregações, especialmente das pregações. Estou falando de mim por causa da voz. Eu queria agradecer, porque a gente tem se recuperado bem, tem um pouquinho de problema na garganta, tossindo, mas eu estou bem melhor e a nossa intenção é voltar à normalidade no mês de junho, né? Como já foi dito aqui na ocasião que foi falado desse meu afastamento. Mas a gente tem essa semana, pelo menos até o dia 13, né? Que é quando nós vamos voltar à normalidade aqui do culto à noite.
Eu com a família, nós vamos ter esse final de semana próximo, um tempo juntos. Nós não vamos estar aqui nem no sábado, nem no domingo. Aliás, já a partir de sexta-feira, a família vai se ausentar para estarmos num tempo de 2 dias de descansando um pouquinho. E o pastor, então, ore para o pastor Erivan, né? O Erivan que vai assumir aqui a igreja, né? E vai conduzir. Me parece que tem uma pessoa, eu acho que é o pastor Drenir, que está escalado para pregar domingo que vem, aqui pela manhã. E o Erivan vai estar conduzindo aqui. Então, ore por ele para que ele esteja bem, junto com a Heloísa, a Evinha e o Caleb, né? Eu queria também agradecer as orações pelo pastor Davi Aldeste. Acho que vocês todos já souberam, né? Ele faleceu, acho que lembra o dia para mim aí, foi quinta-feira, né? Quinta-feira foi promovido. A gente não sabe falar de morte, é bom falar de promoção, né? Foi promovido para o reino celestial e ele está lá com o seu Senhor, né? E foi feito um culto fúnebre, acho que foi ontem, né? Um culto fúnebre lá em Maceió. Ele é um missionário americano que está aqui no Brasil já há muitos anos, e ultimamente, nesses últimos anos, ele estava lá em Maceió com a Nancy, né, que era a sua esposa. Ele foi cremado, né? Para quem não sabe, até eu acredito que por questões de facilidade de transporte, talvez a família tenha pensado em fazer isso. Ele foi cremado e obviamente vai para sua terra, que é os Estados Unidos, né? Vai voltar para lá. Então a família toda está retornando esses dias para lá e o corpo vai em cinzas, né? Não temos problema nenhum com cremar, né? De qualquer maneira o corpo vai voltar para o pó. Mas orar para a família, que a esposa, assim, alguns filhos que ele tem, né, parentes lá nos Estados Unidos, que certamente não deixa de ser um momento de dor, de um pouco de tristeza, mas sem dúvida nenhuma, ela é uma família missionária, uma família que serviu sempre ao Senhor e está olhando certamente para o céu, né? Mas agradecer as orações, aqui particularmente pensando na Igreja Bíblica de Pacatu. Eu acredito que é só isso, tá entendido? Oi, pode vir. Primeiro, nas minhas lembranças em relação à semana para a igreja, os recados para a igreja são esses. Jorge, aqui. Eu queria avisar os irmãos, não para essa semana, mas para a próxima, no segundo sábado de junho, dia 12, nós iremos ter o nosso primeiro encontro de casais, que era para ter ocorrido no início do ano, e não houve por causa das restrições de reuniões aqui no templo. Então nós vamos fazer o nosso primeiro encontro de casais nesse dia 12 de junho, dia dos namorados, comemorado, né? Dia dos namorados, né? Data melhor que essa, não tem, né? Então nós vamos fazer nosso primeiro encontro de casais. O tema a gente ainda vai divulgar, mas é nesse dia. E a gente gostaria de pedir a contribuição dos irmãos para o lanche, tá certo? R$20 por casal, se for possível, você nos trazer até o próximo domingo. Nós não vamos estar aqui, mas vai ter irmãos do Ministério de Casais, a irmã Alice e o irmão Moés. Eles vão estar aqui no culto e vão poder receber esse valor para que nós possamos organizar o lanche e a decoração também. Nós estamos pretendendo fazer lá fora, né? Se não estiver chovendo, esperemos que não esteja. Mas, como está já chegando no final do mês de maio, começando junho, as frequências de chuva vão diminuindo, então provavelmente não estará chovendo nesse dia. Mas, caso esteja, nós fazemos aqui dentro, né? Mas nós pretendemos fazer lá fora e também esse valor é para o lanche, para a decoração, talvez uma lembrancinha também, né? Então, R$20 por casal, se você tiver interesse de participar. Óbvio, se você não puder contribuir, você avisa para a gente dá um jeito, a gente se junta, faz uma vaquinha e a gente
dar os R$20 pelo irmão, pela irmã, mas não deixem de vir. O preletor, muito provavelmente nós estamos também falando com o pastor Lidenir, porque ele era o preletor do primeiro encontro que ia ser lá em março ou em fevereiro, né? Não lembro agora, mas que não foi possível, então provavelmente ele vai também trazer a meditação nesse dia, tá? Então vamos ter meditação, vamos ter louvores, dinâmicas, esse lanche temático, né? Vamos dizer assim, um bolinho de milho, um cuscuz, um café. Vai ser, muito bom. Quem não gosta, né, dessas comidas, eu dou maior valor. Então, não deixe de vir. Eu ia dizer, deixe de vir, ó. Não deixe de vir, não falte à reunião de casais. Entre em contato. Você pode entrar em contato com 3 casais a respeito disso. O irmão Moés e a irmã Alice, a irmã Juliana e o irmão Nasson, e eu e a irmã Ellen também. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser já entregar sua contribuição, pode procurar um desses 3 casais. Tá certo? Amém. Bom, então vamos encerrar. Eu queria só lembrar que, irmão, para os que estão aqui, né? Que ainda não inventaram uma maneira de autotransportar coisas, né? Mas o irmão está trazendo moreninhas e picolé, né? Ao carro, você pediu para avisar vocês que estão aqui. Se inventar uma parada, a gente autotransporta lá para casa, né? Vou mandar um abraço aqui lá para a Daniela e para o João César e João Vitor lá no São Luís do Maranhão, os irmãos, nossos queridos irmãos que nos acompanham. E nós já, viu, Dani e João, nós já fazemos de vocês parte integrante dessa igreja, viu? Aliás, vocês já são parte integrante dessa igreja. Então, um abraço para vocês lá no São Luís do Maranhão, né? E para todos vocês que acompanharam a transmissão nessa manhã pelo Facebook, pelo YouTube, graças a Deus. E vamos fazer uma oração final. Vamos levantar aqui. Nosso Cristo, oramos em nome do Senhor, que agradecemos especialmente por esse dia, por esse domingo, por esse sol, por tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, nessas últimas horas. Te agradecer por aqueles que o Senhor tem trazido a essa congregação, por aqueles que entraram no hall de membros ontem, pela tua igreja, enfim, Senhor, que nós possamos realmente nos enquadrar dentro dessas características que são tuas. É o Senhor que nos exorta, nos informa, nos revela na tua palavra de como nós devemos proceder, como nós devemos caminhar como a família de Deus. Abençoa todas as famílias, Senhor, todos que estão aqui, os que estão acompanhando através da rede de computadores, e nos dá um dia na tua presença, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Um bom dia para vocês e até a próxima oportunidade. Prazer estar falando com todos vocês. Nós queremos deixar algumas palavras aqui. Se você tem sido abençoado por esse ministério aqui da Igreja Bíblica Batista de Pacatuba, através das transmissões via Facebook e YouTube, e tem desejo de contribuir com esse ministério, claro que há um custo em relação a isso. Precisamos e queremos melhorar os nossos equipamentos. Você vai ter a oportunidade de contribuir com esse ministério, o nosso ministério de multimídia, aqui da Igreja Bíblica de Pacatuba, fazendo a sua doação através do QR Code que está aí na imagem, do PicPay. Então será uma satisfação. Vamos estar aqui orando sempre por aqueles que contribuem com a obra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Cristo.